Boa noite. Eu vou aguardar, né? Como é uma live livre, vou aguardar o pessoal ir entrando, né? Enquanto isso, eu vou me apresentando. Para você que não me conhece, eu sou Patrícia, sou terapeuta holística, espiritualista. Eu também sou instrutora e facilitadora em meditação e também terapeuta dos karmas, tá? Também atendo com tarô, né, para casos de pessoas que estão buscando por orientação, aconselhamento, direcionamento em alguma questão, né, seja íntima ou na vida ou nos relacionamentos, eu também atendo com tarô, tá bom? E hoje eu estou aqui, né, à disposição do pessoal que estiver aí na live para perguntas, né? Perguntas dentro de temas como terapias holísticas, se tem alguma dúvida, espiritualidade, mediunidade, né? Se você está passando pelo despertar espiritual, se tem alguma questão de sensibilidade energética, quer entender mais sobre as energias, enfim, tá, gente? Nesses temas aí. O que tiver de dúvidas e perguntas, né? Se eu souber responder, dentro do meu conhecimento, estou aqui para dividir com vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou aguardar para ver se entra, né, alguém na live, para que a gente possa ter essa troca, né? Ter essa interação, porque é muito importante de alguma forma, a gente manter a interação, a sociabilidade, né? E por que que eu estou falando isso, gente? Porque eu tenho observado que cada vez mais as pessoas estão ficando distantes, né? Estão ficando reclusas em si, fechada, tendo fechamento social, né? Se distanciando do que realmente é a humanidade, né? Que são as relações sociais, ou até mesmo desenvolver suas virtudes, seus valores, né, como a empatia, a fraternidade, a solidariedade. Cada vez mais isso está ficando mais raro. Então, por isso que eu acho importante, sim, mantermos, né, a interação social, por mais difícil que seja o dia a dia, o cotidiano, né? Então, a gente não tem que preservar a conexão humana, né, que cada vez mais está ficando em baixa. Cada vez mais as pessoas estão perdendo essa habilidade, né? Então, hoje eu resolvi fazer essa live, porque às vezes as pessoas têm tantas dúvidas, né? E tem coisas que não dá para conversar com qualquer pessoa, eu entendo. Então, eu pensei em desenvolver lives assim mais abertas, né, para o geral, para que o pessoal também possa estar num espaço onde possa tirar suas dúvidas, né? Porque nós temos muitas informações por aí, mas é pouco conhecimento. As pessoas não buscam conhecimento, querem coisas mais rápidas, né? As informações são mais rápidas, mas o conhecimento é algo muito mais profundo, né? Que é além da informação. A informação é só o primeiro passo para o conhecimento, tá? Então, assim, antes de iniciar aí, né? Tô esperando o pessoal entrar, vamos ver se entra, né? Se não entrar, não tem problema, gente. Eu sempre tenho o plano B, né? Porque a gente não pode perder tempo, né? Nós não estamos aqui neste planeta para perder tempo. Então, eu me preparei sim, mesmo que não tenha público nesta live, eu trouxe um tema, né, que eu acho muito pertinente para a condição planetária, que nós estamos na transição planetária, para quem não sabe, o planeta Terra, tá? Nós estamos numa transição de consciência, numa elevação consciencial. Então, estamos passando de um planeta que é de um ciclo karmático de karmas, né? De desequilíbrios, de diversos desequilíbrios humanos, para um planeta de regeneração. Claro que isso será um processo prolongado, não será da noite para o dia, mas nós estamos caminhando neste processo aí, tá? Para quem ainda não sabe,
dá uma pesquisada sobre transição planetária, dá uma olhadinha no Holoceres, tem alguns conteúdos sobre a transição planetária e sobre tudo que envolve a transição planetária. E eu também vou estar falando um pouquinho aqui hoje, se caso não houver perguntas, se não houver público, enfim, né? Porque, infelizmente, eu tenho observado que as pessoas andam bem desinteressadas por assuntos assim mais elevados, né? Estão muito conectados com as coisas da materialidade, né? Mas assim, estou aqui à disposição, tá? Eu tô abrindo aqui no notebook, gente, para ver se eu visualizo melhor, tá? As perguntas, aí eu vou olhando aqui, né? E vou respondendo para vocês. Deixa eu posicionar melhor aqui o notebook, que daí fica melhor para mim. Vamos lá. Todo mundo tá me ouvindo bem aí? Pessoal que tá aí, tem 3 pessoas no chat. Eu estou aqui ainda me adaptando. Vamos lá. Deixa eu ver como que é aqui no celular. Ao vivo é assim mesmo, gente. A gente vai se virando com a tecnologia, apanha um pouquinho, mas depois a gente aprende. Depois a gente aprende e faz parte, né? Alguém quer começar a perguntar alguma coisa? Ou eu posso seguir? Alguém trouxe alguma pergunta? Oi, Nil. Tudo bem? Ah, passa aqui embaixo. Maravilha. Não, maravilha. É que eu tô aqui com o celular e eu não sabia como que era o chat, né, no celular. Aí eu abri aqui no notebook, mas faz parte, não tem problema. Eu vou continuar no celular que é melhor. Bom, antes, né, de iniciarmos aí, eu tô vendo aqui que tem 5 pessoas, né, na live. Eu trouxe uma introdução aí falando, né, da sociabilidade, da conexão humana, como a gente está se perdendo, né, de alguma forma aí. E hoje eu trouxe uma oração antes de começar, né, porque eu acho importante a gente alimentar a alma, né, e também criar uma egrégora de luz, né, não importa se é uma live, qualquer trabalho que vamos fazer, eu acho importante. Então, eu vou fazer, gente, a oração de São Francisco, tá? E eu vou pedir para vocês também se conectarem, né, com o sagrado de vocês. E é isso, não tem cunho religioso, é que eu acho muito bonita essa oração. E é isso, vamos só se concentrar, né? Se conectar com o nosso sagrado, pensar na humanidade, elevar o nosso pensamento a Deus, né, ao seu sagrado, que seja. Vamos também emanar, tá? A nossa luz através do nosso cardíaco para o planeta, né, que nós estamos precisando, tá? Vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Essa oração eu acho muito maravilhosa. E aí, vamos começar. Alguém trouxe alguma pergunta para a gente começar? O Holoceres já está em ação aqui, só aguardando. Não? Bom, tudo bem. Como eu disse, eu já contava, né? Não que eu esperava, mas sempre eu me preparo para as lives para eu não perder o tempo, porque o tempo é algo precioso e daqui para frente, mais ainda, nós precisamos administrar, né, e valorizar o nosso tempo. Então, hoje é assim, já que o pessoal, peraí, nestes tempos difíceis, como manter? Tá, Nil? Vamos lá, como manter a conexão? Eu acredito que essa parte tá dentro do que eu vou trazer hoje, tá? Como manter a conexão, né? Manter a conexão, obviamente, né? Tem muito a ver com a parte da nossa espiritualidade, né? Com a parte dos nossos valores, os nossos princípios, caminhar no bem, né? Também trabalhar a si, o autoconhecimento, é tudo que eu vou trazer hoje aqui, tá? Eu vou fazer uma correlação entre espiritualidade, espírito, princípios, valores, enfim. O que tudo isso tem a ver, né? Principalmente com os tempos atuais que o planeta está atravessando, que é a transição planetária. E nós também, tá? Bom, primeiramente, vamos entender, gente, o que é o espírito, né? O que é espírito? Porque quando você fala em espírito, as pessoas temem, né? A maioria fica com medo. Tem pessoas que já falam assim, eu não quero saber disso, né? Mas muitas vezes por ignorância, muitas vezes por medo de alimentado por crenças limitantes, também coisas, né? Crenças deturpadas sobre o que é espírito, né? E assim, quando na verdade, tá? Primeiramente, a etimologia da palavra espiritualidade, a origem da palavra espiritualidade, ela vem do latim, que é spiritualis ou spiritus, que significa o quê? É o sopro, né? É a vida, é a respiração, é o vento, é o ar, no sentido de primeiro sopro, né? É aquilo que dá vida, o espírito. E muitas vezes as pessoas falam, o Espírito Santo de Deus. Então, peraí. Se tem um Espírito Santo de Deus, e se nós somos uma parte de Deus, cada um de nós somos uma parte de Deus, não somos, né? Somos feitos à semelhança de Deus, todos nós temos uma partícula de Deus dentro da gente. Então, logo, nós somos espíritos, né? Se tem o Espírito Santo de Deus, nós também somos espíritos. Então, assim, o corpo físico, tá? Ele só tem vida porque tem um espírito acoplado, certo? Então, assim, se nós estamos no corpo físico, logo nós vamos agir, né? Vamos ter atitudes através do nosso espírito, que o espírito é como se fosse a consciência, a nossa parte consciente, certo? Então, assim, o espírito nada mais é que o que anima o nosso corpo, é a nossa parte consciencial, né? É a parte de Deus que anima este corpo físico. Então, este corpo físico, ele é somente uma extensão do seu espírito. O corpo físico, você usa na dimensão física, no nosso mundo físico aqui, para poder interagir com esse mundo. Então, peraí. Então, nós não somos o corpo físico. Estamos temporariamente neste corpo físico. Então, assim, a nossa parte vida é o nosso espírito.
O nosso corpo físico, ele é somente o meio, o veículo que nós utilizamos para poder interagir com esse mundo físico, para poder passar as lições existenciais que precisamos e evoluir, né? E tem muitas pessoas que falam assim que morreu, né? Enfim, desencarnou, porque não pode falar mais essa palavra aqui, eu esqueci. Mas assim, deixou o corpo físico, acabou a vida, e não é, né? Porque tem, até eu tô citando hoje muita parte assim sagrada, né, da parte da Bíblia, porque é algo que fundamenta mais a religiosidade entre, né, na humanidade. A maior parte das pessoas são católicas, ou são cristãs, ou são evangélicas, e na própria Bíblia está lá, vida eterna. Então, se a vida é eterna, ela não acaba. Então, por isso que nós somente estamos no corpo físico. E claro, nós não temos somente uma vida no corpo físico. O espírito, ele vai trocando de roupa, que é o nosso corpo físico. Então, mesmo que muitos não acreditem, que não tem outras vivências, que nós não reencarnamos, né? Isso é irrelevante, mesmo que não acredite, porque existe, isso acontece, tá? É algo natural, é algo que não está no controle humano. Então, assim, você pode falar assim, mas eu não me lembro de nada. Graças a Deus que não se lembra das experiências passadas de outras vivências. Porque quando nós voltamos para cá no corpo, isso, de alguma forma, essas experiências são adormecidas. São adormecidas para que possamos evoluir, né? Por exemplo, se você encontrar uma pessoa que foi um desafeto seu na outra vida passada, já imaginou se você soubesse? Ia ter mais dificuldade para poder evoluir, para poder perdoar, para poder desenvolver o amor com essa pessoa, porque é sobre isso que se trata a evolução, né? Quando se tem uma pessoa que nós não gostamos, sempre tem alguma razão. Só que isso não é motivo para odiarmos, para maltratarmos, pelo contrário, temos que trabalhar em nós, tá? Esses tipos de sentimentos que vêm de raiva, de ódio, de não vou com a cara de fulano, né? Ou, enfim, tem que ser trabalhado no íntimo de cada um, né? E as pessoas estão sempre culpabilizando o outro pelos seus sentimentos mais baixos. E aí é que tá. Então, nós, como espíritos, tá? Espero que isso tenha ficado muito claro, que nós não somos o corpo físico, somente estamos. E estamos aqui para desenvolver o quê? A espiritualidade. Desenvolver a espiritualidade da seguinte forma: praticar a espiritualidade, né? Tomar ações, ter atitudes com a nossa espiritualidade. Tudo que nós fazemos na caminhada é o nosso espírito em ação. Então, logo, é espiritualidade. Porque quando as pessoas, até mesmo o conceito espiritualidade é algo que foi deturpado, né? No decorrer da história humana, de período a período, né? Na historicidade humana, espiritualidade foi deturpado, né? Então, assim, um viés da espiritualidade é isso, né? Cada pessoa, enquanto espírito, desenvolver, evoluir a sua espiritualidade aqui, tá? Então, assim, então é por meio do corpo físico que nós vamos evoluir, logo vamos praticar nossa espiritualidade, certo? Então, assim, e o que é esse praticar a espiritualidade aqui, né? O que é isso?
Bom, primeiramente, a espiritualidade é essa parte que eu falei, né, de cada um tá evoluindo no seu caminho, mas também tem a parte, às vezes tem pessoas que vieram com missão mediúnica, né, médiuns, que daí sim eles vão tomar o caminho de conexão, sim, com amigos espirituais, com espíritos, e aí sim essas pessoas médiums vão estar desenvolvendo trabalhos mediúnicos, sim, de conexão com a espiritualidade maior, né? É uma outra vertente do que é espiritualidade, né? Então, assim, nem sempre a espiritualidade em si é somente conexão com os espíritos, certo? E como nós vamos evoluindo a nossa espiritualidade, né? Que somos nós, espíritos, como que nós vamos evoluindo, né? Nessa condição humana, no corpo físico, como? Vamos seguir dos princípios, tá? Da base. Assim, para você ter o termômetro, se você está no caminho bom, se você está no caminho positivo, tá? Se você está no caminho da luz, se você realmente está desenvolvendo a sua espiritualidade, se você está evoluindo quem você é, o seu espírito, tá? Então, você tem que seguir dos pressupostos, valores, virtudes, princípios, tá? Esse tripé da evolução, tripé. Seguindo para os valores, pergunte para você, neste momento, o que é mais importante para mim? O que realmente tem valor para mim na vida, né? Esta pergunta, ela é essencial, tá? Nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas estão se perdendo nas coisas materiais, tá? No dinheiro, né? No trabalho, estão o quê? Supervalorizando a matéria e estão esquecendo de olhar para dentro, né? De dar aquela parada, de estar consigo, de fazer uma reflexão, uma reavaliação de como que está a vida dela, ou como que estão os sentimentos, né? Ou como que ela está conduzindo esta evolução. Assim, isso daí que eu estou falando tá, assim, totalmente esquecido. Tá? As pessoas não querem saber desse negócio de espiritualidade, não querem buscar conhecimento, tudo é chato, né? Vídeos que tem mais de 10 minutos, já não quero ver, né? É assim, né? Que eu tenho percebido que as pessoas estão muito mais conectadas com coisas banais, coisas fúteis, né? Por exemplo, é melhor ver um vídeo de alguém que está fazendo algo mais ali, por exemplo, sei lá, maquiagem, malhando, coisas mais assim, né, da vida humana, do que assistir uma live sobre espiritualidade, por exemplo, ou ler um livro, né? Então as pessoas estão assim. Então, assim, o que é mais importante? O que realmente tem valor para você, né? São os bens materiais? É o dinheiro? É o competitivismo, né, nos negócios, no trabalho? É passar a perna nas pessoas? É enganar? É trair? Né, a diversão? O sexo? Né, o que realmente é valoroso para você? Né? São as coisas que estão no mundo físico, na matéria, ou é o que está no seu íntimo, né? Você tem uma estrutura ali, íntima, né? Na sua base emocional, na sua base dos pensamentos, enfim. Então, assim, primeira coisa, para trabalhar a espiritualidade, a evolução, você tem que determinar o que realmente tem valor na sua vida, tá? O que realmente tem valor para você. É sua família, né? Então, os valores têm a ver com isso, o que realmente você coloca em primeiro lugar,
Quais as coisas que você coloca em primeiro lugar na sua vida? E quais as outras que estão em segundo plano, que já não tem tanto valor, mas, de alguma forma, a gente tem que aprender a lidar também. E assim, a segunda coisa são as virtudes, tá? E as virtudes, elas têm a ver com os nossos costumes, com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos. Então, assim, começa a medir como que estão seus hábitos com você, como que estão seus hábitos com as outras pessoas, como que está o seu comportamento com a sua família, no seu trabalho, porque a espiritualidade permeia todas as áreas da nossa vida, tá? Porque os hábitos, os costumes, né? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, se elas estão indo na contramão do que é o nível amor, é porque você não está sintonizado com Deus, tá? Não está sintonizado com a luz. Então, se o negócio tá indo para o lado assim, eu não quero saber, vou trapacear mesmo, vou trair, não tô nem aí, vou dar o jeitinho brasileiro mesmo, entendeu? Ou tá só na maldade, ou já acorda xingando todo mundo. Preste atenção, tá? Preste atenção, porque tá meio deturpada essas virtudes aí, tá? Então, assim, e tudo isso, obviamente, tem consequências, né? As pessoas acreditam que não, eu vou fazer uma fofoquinha ali, não vai dar nada não, né? Vou ali, eu pego, faço uma mentirinha ali, né? Dou uma desculpa ali para a pessoa, né? Para fugir da responsabilidade, não vai dar nada, dá e dá muito, tá? Tudo tem consequências, tá? Porque tem a causa e tem o efeito. Então, tudo que a gente faz, de alguma forma, está na balança, né? E aí, partindo para a terceira parte do tripé do desenvolver a nossa espiritualidade aqui. Princípios. Então, eu falei dos valores, eu falei das virtudes, eu falei dos princípios, né? E lá vem os princípios. Os princípios, ele tem a ver como você age enquanto espírito encarnado, né? Porque foi como eu falei, nós não somos este corpo, nós só estamos. Por isso que sempre falamos, estamos de passagem. E é isso, né? Na verdade, nós somos espíritos, parte do Criador, e estamos aqui vivenciando, experienciando esse mundo físico neste corpo, que é o nosso veículo de ação para poder evoluir. Então, os princípios, ele tem a ver com o que você traz de melhor em você, como base de consciência do certo e errado. É aquele mediar entre o certo e o errado, é legal, não é legal. Então, assim, todo mundo tem princípios, mas tem algumas pessoas que tá meio desviado o negócio aí, né? Então, assim, pergunte-se, você está aproveitando esta sua caminhada atual para evoluir? Ou você está parado na mesma coisa, né? Não crescendo, não melhorando você, não mudando comportamentos, alterando para melhor, positivamente, ou não tá nem aí? Tá indo pela vida aí, tá passeando pela vida, tá passando pela terra, né? Então, assim, a espiritualidade que somos, né, que a nossa ação na vida, ela tem a ver com esse tripé. Nossos valores, nossas virtudes, nossos princípios. Porque com certeza, quem trabalha essas três bases, né, que eu acredito que é a minoria das pessoas, porque senão nós não estaríamos na situação que estamos aqui no planeta Terra, né? Como a humanidade está, e dia a dia nós temos várias notícias de várias coisas que a gente só abre o olho assim, só balança a cabeça, porque tem coisas que são inacreditáveis. Mas faz parte, eu não estou aqui para julgar, só estou pontuando.
E aí, abrindo, né, o tripé da espiritualidade, da evolução, aí, né? Do que se trata esses valores, né? Que é o que tem mais valor para você. O que tem mais valor para você? O sinalizador, tá? Eu vou falar algumas coisas que podem ser o sinalizador para você se autoavaliar nos seus valores, né? Onde você está focando, o que é mais assim, o que é mais grandioso para você na vida? São as coisas materiais, é a sua família, é os seus relacionamentos, onde você está colocando a sua segurança, tá? Assim, valores, por exemplo, a honestidade, né? E honestidade tem a ver com você não enganar as pessoas, você ser verdadeiro com o outro e com você, né? Porque não adianta você ser verdadeiro com os outros e você ficar também se enganando. Tem a ver com respeito, tá? Que o respeito é o quê? A consideração por si, pelos outros, né? O quanto que você considera o outro. Você faz para as pessoas o que você não gostaria que fizesse com você? Porque se você, no caso, age de uma maneira contrária, como você gostaria que agisse com você com o outro, você não está respeitando, tá? E a maioria das pessoas não estão, esqueceram o que é respeito, né? A verdade é essa. Liberdade, os valores têm a ver com a liberdade, né? Por exemplo, se você tem um relacionamento e de repente o relacionamento termina, o quanto que você dá liberdade para o outro seguir o caminho dele, né? Ou quanto você se permite também a liberdade de não ficar preso na permissão do outro sobre a sua vida. Então, os valores têm a ver com isso também, a família, a segurança. Segurança aqui no sentido assim, você tem a segurança íntima, né? Que no caso é você resolver, você aí dentro, resolver os seus conflitos, resolver a sua base emocional que está desalinhada, né? Alterar seus pensamentos negativos. Você tem essa segurança interna de você com você? Ou você está direcionando essa segurança para o dinheiro, por exemplo, né? Porque tem muitas pessoas que estão supervalorizando os objetos, né? O patrimônio, o trabalho, o dinheiro, estão colocando a segurança tudo aí. E aí, quando o castelinho desaba alguma coisa, dentro vai ruir também. Entendeu? Então é isso, os valores, como eu falei, né, a segurança íntima, ela é muito mais eficiente, porque no momento de crise que você passa materialmente ou financeira, você consegue lidar melhor. E a maioria das pessoas estão focando a segurança no material, entendeu? No material. E eu falo isso, gente, porque como eu falei no comecinho, nós estamos em transição planetária, tá? A luz está entrando no planeta, várias energias de luz estão entrando. Então, assim, entrou luz no planeta, a sombra vai começar a emergir, tá? E assim, é tanto a limpeza da natureza, tudo que está desalinhado na natureza, o planeta está se mexendo também, está se curando, e nós também vamos ter que nos curar. E nos curar é nos alinharmos com as nossas sombras, é curar tudo que está desequilibrado, é curar com o outro, nos relacionamentos, é perdoar, é desenvolver o amor, é tudo isso. Então, assim, por isso que eu falei, comece a trabalhar a sua segurança íntima, a sua segurança interna, porque de alguma forma a parte material, se a pessoa tem alguma lição existencial ali na parte material, vai pegar, né? Então começa a trabalhar para que isso não te afete tanto, entendeu? Claro que vai sentir,
mas ali a pessoa vai ter uma resiliência, não vai cair numa depressão, por exemplo, nesse sentido. Outro valor principal, gente, o amor, tá? O amor é um dos valores, e claro, principal, porque tudo a gente pode sintetizar ali no amor, né? A lealdade, criatividade, a amizade, o equilíbrio, a coragem, tá? É um valor. A integridade, né? E integridade tem a ver com o quê? O quanto você vive a sua vida de maneira verdadeira, tá? Com a sua essência. Você realmente está vivendo a sua verdade? Ou você fica na parte do que eu quero agradar o outro, entendeu? E não falo o que precisa ser falado, não ajo da maneira que preciso, vou reprimindo, vou adoecendo. Então, assim, você acaba perdendo a sua integridade, né? Você não é inteiro ali na vida. De alguma maneira, você reprime quem você é. Isso é integridade. A sinceridade é um valor também. Bondade e compreensão. E só pontuando aqui, gente, sinceridade não é sincericídio, tá? Porque hoje em dia o pessoal comete sincericídio, que é o ataque, é o falar, entre aspas, que eles chamam de verdade para o outro e não tá nem aí, né? Só que não é uma verdade. Na verdade, as pessoas estão sendo grosseiras, né? Estão atacando, depreciando o outro e chama de verdade, né? Isso é o sincericídio. A partir do momento que eu deprecio alguém, que eu coloco alguém em alguma situação vexatória, que é o que acontece na maioria das vezes, isto não é sinceridade, tá? Isto é sincericídio. Sinceridade, você não precisa atacar o outro com palavras, com críticas, e nem depreciar. Então, assim, eu só tô pontuando os conceitos, tá? Porque se as pessoas tivessem compreendido, entendido o que são os valores, a humanidade não estaria como está, tá? Nós não estaríamos vivenciando tantas coisas absurdas, né? Tantas coisas que até a razão tenta compreender, mas é complicado. E aí partimos para o segundo tripé que eu falei, as virtudes, que são os hábitos, que são as qualidades, que são os comportamentos de cada pessoa, né? Que tem a ver com a construção da nossa personalidade, né? Do nosso individual, da nossa individualidade, só que de maneira positiva, tá? Virtudes, valores são coisas positivas, não tem nada a ver com coisas negativas, tá? Coisas negativas é o quê? É o desvio de caráter, é o desvio de um espírito que ainda não evoluiu moralmente, eticamente e mais de parte elevada moral e ética, tá? Não é ética e moral terrena, mais elevada. E aí, minhas virtudes têm a ver com as minhas boas ações, a minha boa convivência comigo, com os outros, a forma como eu ajo de forma correta, honesta, adequada, né? E as virtudes também, elas são desenvolvidas através, quando eu consigo dominar o meu instinto, né? Os meus impulsos, os meus desejos, né? Porque todo mundo tem, gente. Todo mundo tem a parte instintiva, a parte animalesca, todo mundo tem. Só que aquilo, as virtudes, sobressair, evoluir, né? No caso, é você ter o autocontrole disso. Então, quando você aprende a controlar esses instintos, né, e deixar o que? Emergir o seu melhor, você está desenvolvendo o que? Suas virtudes do seu espírito, né? Ou seja, você se inclinar para o bem, né? É você começar
a regular os seus atos humanos, né? Que atos humanos é isso, é instinto. Tudo bem, temos instintos, temos a parte hormonal, tudo que mexe ali com a parte emocional, mas o negócio é o seguinte, somos espíritos no corpo, o nosso desafio é melhorar o nosso espírito, evoluir o nosso espírito neste corpo, né? E além disso, manter a conexão com o divino e com as pessoas da melhor maneira possível, né? Manter essa conexão com o melhor que nós trazemos em nós, né? Por isso que eu até falei para a Nilza, que está aí na live, que tinha a ver com o que eu ia trazer, com como manter a conexão humana, né? Que foi a observação que eu fiz no começo, que a conexão humana está ficando cada vez mais rara, né? E uma coisa muito assim, uma armadilha, tá? Uma armadilha que a humanidade tem que se atentar é agora o boom da inteligência artificial, né? Porque assim, é legal a tecnologia? Sim. Inteligência artificial é legal? Super. Só que assim, só que a mentalidade da maioria aqui está caminhando para uma outra parte da inteligência artificial, tá? Então, assim, eu só estou pontuando aqui, colocando aqui só para refletir. Por quê? Porque as pessoas, se continuar nesse movimento, aí a inteligência artificial cria para mim ali o slide todinho que eu vou apresentar, ou a inteligência artificial, eu jogo lá o tema do meu trabalho, ela faz todinho. Já imaginou? A sua parte cognitiva, a sua parte interativa, a sua parte de criatividade, né? Qual que o seu conhecimento, porque assim, a evolução, a espiritualidade também, a nossa, né, do nosso caminho de desenvolvimento tem a ver com a nossa parte cognitiva também. Estamos aqui para evoluir o conhecimento, estamos aqui para desenvolver o nosso mental. Então, por isso que eu falei que tomar cuidado com esse negócio do uso da inteligência artificial. A tecnologia é maravilhosa, só que a questão é quem está usando, né? Quem está usando. Porque sim, se continuar com esse mau uso da inteligência artificial, para onde que vai as conexões humanas? Para onde que vai a sociabilidade humana? Para onde que vai a razão humana? Então é só nesse quesito, né? E aí, voltando aqui para as virtudes, né? Exemplos de virtudes que podemos desenvolver como hábito, qualidade, comportamento, a persistência, né? Ou seja, você ter uma constância. Se quer conquistar alguma coisa, precisa ter uma persistência, né? Então, você estará desenvolvendo a virtude da persistência ali na constância, né? Isso faz parte da evolução também. O quanto você quer essa conquista? Tudo isso é evolução, tá? O otimismo, né? Você buscar ver o lado bom das pessoas, ou ver o lado bom de uma situação, mesmo que ela tenha sido negativa, mas de alguma forma tem um lado bom, porque muitas vezes tem coisas que não são legais, que são desconfortáveis, que vêm para a nossa evolução, que vêm dentro da nossa lição existencial, que vêm para nos ensinar, que vêm para puxar o nosso espírito para aprender o que ele precisa, tá? Então, o otimismo, ele tem a ver com isso, tá? A bondade, tá? Que o próprio nome já fala, bondade, fazer o bem, tá? Então, a bondade. E eu só tô trazendo isso, gente, para ser termômetro, tá? Porque, assim, é muito sutil a gente se perder pro lado negativo, tá? É muito sutil. Se a pessoa não se conhece, ela vai agindo ali, ó, tá? Na manada, né? E aí é complicado.
a compaixão, né? A empatia, que no caso a empatia não é exatamente você se colocar exatamente ali, na situação do outro e sentir, vivenciar com ela, não, tá? É como se você se vesse na situação da pessoa para compreender, tá? Os sentimentos, para compreender a situação que ela está passando e sem julgar, né? Sem julgar, acolher, ter afeto. Isso é empatia, tá? Isso é empatia. O perdão é uma grande virtude que muitos precisam praticar, tanto o auto-perdão como o perdão, né? E perdão não é exatamente você esquecer o que passou, né? O perdão, ele tem a ver com o quê? Eu trabalhar alguma coisa que não foi legal, que fizeram, aliás, que fizeram comigo, ou que eu permiti que fizessem, né? E aí aquilo fica ruminando dentro da pessoa, né? Às vezes a pessoa fica lá pensando naquilo que aconteceu por anos e desenvolvendo mágoa e doença. Então aí, se ela trabalhar o perdão dentro dela, né? Como, por exemplo, ir lá conversando com ela mesma, tentando compreender aquela situação, né? Pontuar que tudo bem, todas as pessoas estão na nossa vida para ensinar alguma coisa, mas o que eu tinha que aprender com tal pessoa? Porque o ressignificar as coisas é isso, você buscar compreender a situação. E vai chegar num nível que, de alguma forma, você vai falar, eu também erro, né? E o outro também está aqui errando, mas estamos aprendendo, compreender a situação. E aí vai passar o quê? Você não vai esquecer a situação, mas vai chegar um nível que você vai lembrar e aquilo já não vai doer, né? Não vai incomodar. Então aí você sabe que você perdoou, tá? Aí você sabe que você perdoou. Então, assim, eu trouxe as principais virtudes aqui, tá? E aí eu vou pular para o princípios, tá? Princípios, que é o terceiro tripé da espiritualidade, né? Da nossa evolução aqui, tá? Os princípios. Ele tem a ver com aquelas diretrizes, com aquelas normas, com aquelas regras que são bem estruturadas dentro de você, tá? E através dessas regras que você determina para você, que é o seu ponto de julgamento de uma situação, por exemplo, com a sua consciência vai falar, opa, não faça isso, entendeu? Então, os princípios, eles têm a ver com isso, né? Do quanto você tem isso muito bem estruturado dentro de você. Porque muitas vezes o princípio, ele é um grande termômetro para o nosso caminho, para as nossas atitudes, para as nossas ações conosco, com os outros. E aí, os princípios é legal porque são essas regras que vão nortear a sua vida, tá? E vai caminhar junto com os seus valores, os princípios, né? Porque se você tem um princípio, as normas bem ali estruturada, com certeza você vai praticar os valores, que é a honestidade, que é o respeito, que é a lealdade, que é o amor, né? E aí você me fala, tá, mas como que eu faço para saber quais são os meus princípios, né? O que eu tenho aqui como base estrutural da minha consciência, do que é certo, do que é errado, né? Porque assim, o certo e errado pertence a cada um, tá? É subjetivo. Por isso que não adianta, gente, ficar seguindo opinião alheia, né? Porque assim, cada pessoa traz um sistema de crenças, tem uma evolução, tem um caminho, tem uma missão. Então, assim, às vezes o que é certo para mim não é certo para você. Às vezes o caminho que eu estou seguindo é legal para mim, mas não é para você. Então, é
é a bússola, né? Os princípios é a bússola de cada um. Então, assim, para você saber os seus princípios, é legal você ter uma conversa ali com você, tá? E começar a perguntar o quê? O que é importante para você, tá? O que é mais importante para você na vida, tá? Se acabasse tudo na tua vida, o que é mais importante para você, né? Se você perdesse tudo, o que restaria de tão mais importante, né? Que tem a ver com a pergunta do valor. Onde você está colocando o seu valor? Então, o princípio, ele caminha junto com os valores, tá? Então, faça essa pergunta para você. O que é mais importante para mim se eu perder tudo? Entendeu? Outra pergunta bem legal é o que te inspira, né? O que te dá inspiração na vida? O que te motiva a continuar a viver, a respirar? O que faz você respirar a vontade de estar aqui? O que te inspira, tá? Outra também porque na verdade é um autoconhecimento mesmo, tá? Porque você evoluir e desenvolver o melhor de você aqui, que é a sua espiritualidade, é o autoconhecimento. Tá? E assim, na trajetória da vida, vamos estar fazendo autoconhecimento sempre. Para quem faz, né? Claro. O que te enraivece? O que te dá muita raiva, né? Porque assim, você sabendo o que tira você do eixo, tá? Você já se prepara para quando surgir alguma situação, você vai falar, opa, não vou deixar me abalar, né? E esse não vou, essa atitude, né, de você ter o domínio ali do seu instinto, você está agindo também com o seu princípio, tá? E o que te deixa feliz? Né? O que te traz felicidade realmente na vida? Porque assim, às vezes a pessoa fala, tudo bem, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade. Porque quando a gente determina que o dinheiro não traz felicidade, isso é uma crença limitante. Tá? E eu falo muito de crenças limitantes, de karmas, porque estão atrelados. São inverdades, são coisas que nós acreditamos, só que são coisas que travam o nosso caminho, travam a nossa prosperidade. Então, às vezes a pessoa tá com a vida amarrada aí, né? Tá com o financeiro, né? Todo lascado, vamos falar assim, não tá fluindo o negócio, porque ela acredita que o dinheiro não traz felicidade. Só que o dinheiro, ele traz o quê? Uma felicidade que é efêmera, é passageira, tá? Ela é passageira, ela é do momento. Então, assim, o que te deixa feliz? Te deixar feliz mesmo, sabe? Aquele entusiasmo dentro de você quando a gente está muito feliz com alguma coisa. Então, assim, é estar entre amigos, né? Estar com a família, é uma viagem, ou é você estar com você. Tem pessoas que sentem felicidade plena de estar consigo mesmo. São as coisas simples da vida, né? Às vezes até tomar um sorvete, né? Brincar com as crianças, escutar uma música, sei lá. Tem tanta coisa, né, que pode trazer felicidade. Isso são coisas simples, tá? São coisas simples que as pessoas estão esquecendo da simplicidade, né? E a felicidade, muitas vezes, ela está nas coisas simples da vida, tá? Porque às vezes a pessoa está aí buscando a felicidade, né? Na conquista do patrimônio, numa casa, numa mansão, ganhar, sei lá, na loteria, né? Às vezes tem um monte de gente que ganha aí e não sabe lidar com o dinheiro, aí perde tudo, aí vem a tristeza, não tem a felicidade, né? E a felicidade, na verdade, ela está aqui dentro. Então, assim, se você se conhece,
Se você tem uma base estruturada de segurança dentro de você, no seu íntimo, com certeza você vai ser feliz. Você vai se sentir feliz. Então não importa se você tiver R$ 1, R$ 2 no bolso, né? Você vai ser feliz. Você não vai estar feliz. Porque ser feliz é diferente de estar. Estar é momentâneo. Passou, já passou. Então, assim, é construir essa base de felicidade dentro, tá? Principalmente para os caminhos que virão daqui para frente, nessa transição, nessa mudança planetária que nós estamos. Porque a humanidade vai viver muitos desafios, né? Toda lição de casa que não fez, né? E a lição de casa é o quê? Resolver seus conflitos, saber se relacionar melhor, trabalhar o perdão. Então, toda essa liçãozinha de casa que não fez, nesta vivência, nas outras, agora nós vamos ter que fazer, tá? Vamos ser forçados de alguma forma pelas leis naturais, né? Que é algo natural, gente. Transição planetária, mudança planetária é algo natural e não está no controle humano, tá? Não está no controle, está no controle do cosmo, do Criador, da espiritualidade maior, tá? Então, isso é além da Terra, né? Mas as forças naturais agem a todo momento aqui. Só que as pessoas vivem essa vida automatizada, mecanizada, não querendo saber o que se passa no metafísico da vida, tá? Porque a vida aqui, ela não é só material, ela é espiritual, tá? A vida humana, ela acontece em duas realidades, espiritual e física. A física é uma extensão do espiritual, tá? No entanto, que nós somos espírito e corpo. E assim são os fenômenos também, tá? Tudo que está desequilibrado em nós, no nosso íntimo, tem a ver com o nosso espírito, vai se manifestar no mundo físico. Então, por isso que nós vivemos duas realidades, né? E durante a história da humanidade aqui, deturparam tanto o espiritual que as pessoas temem, que as pessoas não querem saber e estão aí, totalmente desconectadas de si. Elas são espíritos, como eu falei, e estão desconectadas de si. Estando desconectadas de si, estão desconectadas de Deus, do Criador, do cosmo, né? Não adianta ir lá no templo, ou ir lá, né, seja lá na sua religião, você ir lá, orar, 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 mas não realmente sentir Deus, se conectar com Deus. Porque o maior templo somos nós. O maior templo, o melhor, o maior, somos nós. Nós somos o templo de Deus, né? A religião é humana, é criação humana. Serviu e serve, sim, porque senão a humanidade estaria muito pior, né? O nível evolutivo estaria muito pior. Mas é só pontuar, né? Que nós, na verdade, não necessariamente precisamos de uma terceira pessoa para se conectar com Deus, para conversar com Deus. Né? Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade, busca a religião, se sente melhor na religião, ótimo. Mas se você parar num instante, se conectar com Deus, conversar com o seu coração, com a sua verdade, com certeza você será escutado, tá? Porque, como eu falei, Deus está em cada um de nós. Então, se Ele está em cada um de nós, eu não preciso pedir para o outro orar para mim, por exemplo, tá? Porque Ele te escuta. Ele escuta até os pensamentos. Imagine se não escuta a tua palavra com verdade, né? É só uma reflexão, tá? É só uma reflexão, porque muitas pessoas
estão exaltando, né? Idolatrando pessoas assim, pastores, enfim, pessoas de religião aí, estão ali, né? Colocando como Deus, né? Idolatrando. E a idolatria, isso não é legal, né? Quando na verdade nós só temos que ter a conexão com Deus. Então, se a pessoa sente que de alguma forma a oração do outro é muito mais forte que a sua, é porque ela está totalmente desconectada de Deus, do Criador, e dela mesma. Tá? Isso é só uma reflexão que eu fiz aqui. E aí, que eu falei, né, que é muito importante você ter o conhecimento de quem você é, promover o seu autoconhecimento, e promover o seu autoconhecimento é você conhecer as suas qualidades, onde você precisa melhorar, conhecer o seu padrão emocional, conhecer o seu padrão de pensamentos, né? Tudo isso é muito importante para que você não caia em armadilhas sutis, né? Que vamos falar assim do negativo. Quem é o negativo? É claro, gente, se a realidade humana, se nós vivemos em dois mundos, tá? Porque quando nós dormimos, para onde que vocês acham que vai o espírito? Vai para o mundo astral, o mundo espiritual. Por isso que nós dormimos, para descansar esse corpo que é físico, que é químico, então precisa de descanso. Então, temos sim o mundo espiritual atuante aqui na humanidade, a todo momento. Então, assim, do mesmo jeito que tem, entre aspas, pessoas grupos que não são legais aqui, né? Que são essas pessoas que cometem maldades, assaltos, coisas erradas com o outro. No mundo espiritual também tem, né? Tem os espíritos das trevas, tem os espíritos das sombras que agem aqui nessa humanidade a todo instante, influenciando aqueles que sintonizam, tá? Então, por isso que se você se conhece, você não cai em armadilhas do negativo, que é muito sutil, tá? Então, assim, daqui para frente, tá? Tem que tomar cuidado mesmo, porque esse pessoalzinho do negativo não deseja a luz neste planeta, tá? Porque até então a humanidade aqui vive nas sombras, vive sim de um nível muito mais trevas, tá? Porque tudo que é negativo está conectado com as trevas, não está conectado com Deus. Vamos fazer aí a diferença do negócio, tá? Porque senão as pessoas ficam naquela frase feita de, eu sou humano, eu estou aprendendo, né? Tipo, para justificar o erro, para justificar as coisas erradas que faz. Não, isso não cola mais, tá? Isso não cola mais, porque assim, não é porque estamos humanos aqui que a gente não tem que se melhorar. Pelo contrário, necessitamos urgentemente, porque no nível de evolução que estamos, no momento, não era para estar desse jeito, gente. Era para estar um pouquinho melhor, tá? Era para estar um pouquinho melhor para atravessar essa mudança planetária aqui. Então, assim, tudo que vai acontecer, tanto no íntimo quanto no externo, é cura, tá? É cura. Vai ser fácil? Não. Mas a gente vai ter que trabalhar esses desequilíbrios para a gente vibrar no amor aí, tá? Para poder continuar aqui no nosso planeta Terra, tá? Porque se isso não ocorre de alguma forma, a criação ela tem providências para cada filho, né? E eu não vou trazer aqui neste momento, porque assim, eu já trouxe em outras lives sobre isso, né? Quem quiser, acessa lá
os temas de transição planetária, de karmas, tem bastante informação sobre isso, tá? Então aí, a pessoa trabalhando a sua espiritualidade com o tripé dos valores, virtudes e princípios, ela vai estar o quê? Evoluindo, né? Ela vai estar fazendo a evolução dela aqui na Terra, como humano, vai estar evoluindo. Ou seja, vai estar ajustando suas lições kármicas, as suas lições de existência, o planejamento que ela fez antes de voltar para cá. Porque todos nós fazemos o planejamento, tá? E aí o espírito vai estar evoluindo enquanto humano, né? E o evoluir tem a ver exatamente com melhorar a si mesmo. E o melhorar a si mesmo tem a ver com o quê? Alterar comportamentos que não são legais, que são nocivos, que são negativos, hábitos, melhorar padrão dos pensamentos, né? Pensamentos muito negativos, vamos alterar aí para positivo, tá? Porque, como eu falei, às vezes tem pensamentos negativos que nos chegam que nem é nosso. Só que se a pessoa não se conhece, ela vai entrar naquilo, entendeu? Ela vai entrar, tá? E aí, também, ter o autodomínio das suas emoções, isso é melhorar a si mesmo, né? Tratar bem a si e aos outros também, é melhorar a si mesmo também. Que, querendo ou não, as relações humanas é um grande desafio para evoluir. Melhorar o planeta, né? Ou seja, também você servir, né? Estar a progresso e a melhoria tanto da humanidade, como também você desenvolver o seu talento, tá? Porque todos nós temos talentos, né? Até isso está deturpado aqui na humanidade. Talento. Por exemplo, gente, olha, esse negócio de talento é complicado, porque, ó, desde pequeno, né, nós somos escolarizados, e quando a gente entra na fase da adolescência, o que acontece? A todo momento fica uma cobrança, com o que você vai trabalhar, o que você vai ser, sabe? Nesse sentido. E aí o adolescente já começa a se preocupar, né? Que tipo de formação que ele vai fazer, né? E muitas vezes a escolha vai pelo valor monetário, se eu vou ganhar mais, né? E isso é complicado quando a gente só está preparando pessoas para o mercado de trabalho, né? Não levando em conta o talento que aquela pessoa traz, né? Que é o que tem acontecido. As pessoas estão escolhendo o seu trabalho, a sua profissão, de acordo com o dinheiro, com o ganho monetário, com o capital, né? E aí é complicado, porque as pessoas estão ficando o quê? Frustrada, né? Vai chegar um momento que só o ganho do dinheiro não vai deixá-la satisfeita, feliz. Por quê? Porque não está desenvolvendo o talento que traz. Só está o quê? Desenvolvendo a habilidade que ela treinou para aquilo. E aí é onde que se perde, né? A pessoa fica desconectada de si mesmo. Aí começa a sentir aquele vazio existencial, começa a perder o sentido à vida, começa a sentir tristeza, pode entrar em depressão e por aí vai, tá? Por quê? Porque não está desenvolvendo os talentos que aquele espírito traz em si, tá? Porque nós temos mais de um talento. Só que no decorrer da sua vida, se você faz o autoconhecimento, se você se auto-observa, você descobre os seus talentos, tá? Isso daí é algo que não é alguém que vai ficar falando para você, mas tem pessoas que elas vão sinalizar para você, né? É só você prestar atenção. O que eu gostava de fazer, que eu fazia com facilidade, hoje já não faço mais, sabe? Entrar nessa reflexão para descobrir os talentos, tá?
E claro, de alguma forma, procurar uma profissão onde você possa desenvolver os seus talentos, que com certeza você vai sentir felicidade naquilo, né? Não vai sentir aquele pensamento de, ai, mais um dia de trabalho, né? Porque muitas pessoas estão assim, estão trabalhando pela obrigação, porque eu preciso manter a minha casa, preciso pagar a conta. Aí é onde vem o cansaço físico, o desânimo, tá? Porque a pessoa não está alinhada com o seu talento, não está dentro do seu caminho, não está dentro do seu propósito, tá? Então, assim, a evolução tem a ver com isso também, de você desenvolver o seu talento para servir à humanidade, tá? Tem pessoas também que têm que desenvolver os seus dons espirituais, né? Tem pessoas que trazem essa missão, que traz esse caminho para evoluir, né? Que é o que é a mediunidade. Só que tem muitos que estão negando isso. Ah, eu não quero saber disso, não quero, né? Mas se tem esse caminho, é porque assinou o contrato ali antes de vir, tá? Assinou, né? Fez o plano reencarnatório e falou: olha, né? Para melhorar aí os débitos que eu tenho com karmas, né? Para dar uma quitadinha aí, para ficar mais pareado o negócio aí, eu vou ser médium quando eu voltar lá para a Terra, né? Quando eu reencarnar. Só que tem muitas pessoas que não estão fazendo a sua missão neste caminho, gente, tá? E não se esqueça que tudo bem, você pode escolher não fazer, livre-arbítrio. Mas tudo tem consequências, faz parte, isso é lei natural, tá? Isso é lei natural. E outra coisa que eu falei também, né, que tem a ver com a evolução, é você buscar conhecimento, tá? Você melhorar o seu intelecto, né? Buscar conhecimentos que sejam mais elevados, né? Ou buscar conhecimentos que dão habilidade profissional para você, que você goste, mas cada conhecimento que você adquire gera responsabilidade, tá? Não é assim, não. Ah, eu vou estudar isso daqui por curiosidade. Deixa o diploma lá na gaveta, tá, gente? Conhecimento, ele é responsabilidade para você estar atuando, para você estar passando adiante, tá? Porque o conhecimento não nos pertence, pertence ao Criador. Ele dá oportunidade ali para a gente desenvolver e evoluir através daquele conhecimento, mas não nos pertence. Ninguém é dono do conhecimento. Mas precisamos usar o conhecimento em prol da evolução do outro também. E não simplesmente deixar engavetado, acumular diploma e não usar, tá? Isso tem a ver com a nossa evolução também. Porque conhecimento não usado, isso também pode gerar um karma, só que é um karma positivo, vamos dizer assim. Por quê? Pode ser que numa outra vivência aí você vai ser cobrado para usar aquele conhecimento que você tem, tá? Acontece desse jeito a dinâmica dos karmas. E tia Paty tá aqui para dar a dica, hein? Claro que dentro do que eu sei, dentro do que eu vivi também, com essa parte dos karmas, de crença limitante, parte espiritual, enfim. E aí, a espiritualidade, como eu falei, nós somos espíritos, né? Praticamente a gente pode sintetizar o quê? Na prática do nosso eu divino, da nossa parte divina, para a gente desenvolver, melhorar este planeta, melhorar esta humanidade. Porque, querendo ou não, gente, o eu divino que eu falo, nosso, é porque cada pessoa é uma parte de Deus aqui. Então, nós estamos aqui para melhorar tudo que está aqui. E como que a humanidade tem caminhado até aqui. Entendeu?
querendo ou não, nós estamos representando Deus aqui para melhorar, né? Para nos melhorar enquanto um espírito, enquanto uma pessoa, um individual, enfim, e para melhorar tudo que está aqui. Só que, de geração em geração, o pessoal vem multiplicando um monte de coisas desequilibradas, tá? E aí é onde gerou esse ciclo karmático, esse ciclo de desequilíbrios aqui, tá? E as pessoas continuam persistindo. Infelizmente, e aí os eventos que estão ocorrendo aí na humanidade pode falar por si, não preciso nem pontuar. E aí, às vezes a pessoa fala assim, espiritualidade é algo mais místico, é algo, né, sei lá, enfim. Mas é como eu falei, a gente trazendo a espiritualidade para a gente melhorar, né, quem somos, então aí você imagina, né, que a família, ela é o melhor espaço onde você pode desenvolver a sua espiritualidade, né? Porque às vezes, na família mesmo, você tem aquelas pessoas que são os seus desafios, né? Toda família tem pessoas que são um desafio, toda família. Então, assim, não é à toa que a família se reúne, que é um grupo ali, né? Porque a família é um grupo que combinou de estar aqui, nesta existência atual, por exemplo, para se afinizar, para se harmonizar, tá? Principalmente as famílias que são muito desestruturadas, né? Ali deve ter karmas pesados. Então, assim, por isso que é importante a gente estar nessa ideia, no caminho da evolução, para não se perder, para não acumular mais karmas, para não acumular mais pesos, mais sujeiras na alma, tá? Porque karmas tem a ver com tudo isso que eu tô falando, gente. Karmas não é coisinha leve, não, é peso. É peso, é energia desequilibrada que está presa na nossa aura, que está pesando, é sujeira, sim, energética. Então, é tudo isso, tá? E aí, a família é o melhor espaço onde você pode desenvolver os seus valores, suas virtudes, seus princípios, tá? Ali você pode evoluir pra caramba, tá bom? Pode desenvolver o amor ali. Eu sei que é um grande desafio, mas é assim mesmo. No coletivo, nas amizades, né? Em qualquer espaço onde tem algum grupo social, né? De alguma forma, você sempre vai encontrar uma pessoa que, né, vai te desafiar ali, vai te incomodar, enfim, né? Quando vier, você já vai lembrar o que eu tô falando. É você trabalhar você. Não tem nada a ver com, é a pessoa. Não. Se incomodou, está dentro de você. Tem que evoluir alguma coisa aí que está desequilibrada. No trabalho, nos negócios, sim, tem que desenvolver espiritualidade no trabalho e nos negócios, tá? Porque foi como eu falei, são virtudes, são valores, são princípios. E como que as pessoas estão agindo no ambiente de trabalho, no profissional? É no competitivismo, não tá nem aí para o outro, tá? Que se dane, eu quero atingir minha meta, né? Não é assim? No mundo dos negócios aí, é só a mente falando, porque sentimento, emoção, que é isso? Tá anulado. Então, assim, as pessoas estão indo por um caminho totalmente materialista, tá? E não estão evoluindo sua parte espiritual, não estão evoluindo seu espírito agindo dessa forma. Porque tanto a nossa parte mental, a nossa parte emocional, tem que estar em equilíbrio os dois. Porque se eu sigo só a razão, o emocional vai desequilibrar, entendeu? E aí vai ter um efeito isso daí, com certeza vai. Então aí no trabalho, no mundo dos negócios, que tá somente, né, indo pela razão, pelo mental, né, anulando a parte sentimental,
que é o humano, de ser humano com o outro, então aí estão caminhando sem espiritualidade neste quesito, tá? E é por isso que todo mundo tá se perdendo no caminho aí, né? Desenvolver a espiritualidade com o nosso corpo, ou seja, cuidar, zelar deste corpo, limpar todos os conflitos internos para não adoecer este corpo, porque foi como eu falei, ele é o nosso templo, que nos foi cedido pelo Criador, que nos foi cedido, emprestado por Deus, tá? Então, assim, qualquer coisa que nós façamos que maltrate, que degrade este corpo, de alguma forma também vai gerar karma e vai ter que ajustar, né? Por exemplo, tudo que destrói este corpo, eu estou destruindo o meu corpo astral, que é meu corpo espiritual também. Entendeu? Tudo é conectado, gente. Não tem como, não adianta. Se você está maltratando este corpo, a sua parte espiritual, o seu corpo astral, que é um corpo, né, que nós não vemos, mas está ali, vai também sofrer as consequências. Então, às vezes, tem pessoas que reencarnam com alguma dificuldade, ou sem algum membro, ou com alguma, né, alguma parte disfuncional do corpo, entendeu? Tudo tem um porquê. Nada é do nada, tudo tem uma história, tá? Todo registro no nosso corpo, uma mancha, uma alergia, tudo tem uma história. Não é do nada, não existe do nada, tem uma história. Seja nesta vivência ou seja alguma coisa que eu trouxe, tá? Pode ser de herança de família também, hereditário? Pode ser também. Mas de alguma forma, se eu trouxe, é porque eu preciso ajustar aquilo, eu preciso evoluir aquilo, tá? Através do quê? Das virtudes, valores, princípios, me melhorar, praticar o amor, enfim, tudo isso, tá? Mudar o padrão negativo. No casamento, tá? Praticar a espiritualidade no casamento também, porque como que estão os casamentos? Estão seguindo isso que eu falei, né? Na parte do sexo também. Aí vai falar, nossa, espiritualidade na parte do sexo? Sim, tá? Porque a partir do momento que você está com uma pessoa intimamente e você não tem um carinho, não tem um afeto ali, só está na parte animal, na parte promíscua, você não está agindo com espiritualidade, tá? Porque a espiritualidade é você fazer o bem, né? Andar com o que é positivo, ter ação positiva, né? Você é um espírito, logo sua ação é espiritualidade, tá? Então, no relacionamento íntimo, também, isso é contabilizado também. Agora, se você tem amor, tem sentimento, tudo certo, tá? Então, assim, tudo que nós, enquanto espíritos, no corpo físico, realizamos aqui na nossa jornada, tudo é contabilizado, tá? Não é que, ai, nossa, é carrasco. Não, gente, é questão do quê? Isso é questão que a gente precisa o quê? Crescer, precisa evoluir, olhar com um olhar mais elevado. Tudo que eu causo, logo vou sofrer consequências. Isso é fato, e isso é lei natural, entendeu? Porque as pessoas têm mania de querer plantar abobrinha e querer colher uma jaca, sei lá, entendeu? Só que as coisas não funcionam assim, né, gente? Isso daí é ser infantil na parte evolucional aí, né? Tem que começar aí a ter mais responsabilidade. E aí é aquilo, os karmas, né? Que eu até comentei aqui. Eu posso falar que o karma, gente, na minha visão, tá? Quero deixar muito claro que é na minha visão,
é dentro de toda a experiência que eu tive com eles, tá? Nesta vivência que foi muito consciente, os meus ajustes kármicos, dentro da minha lição existencial, dentro das crenças limitantes que eu curei, né? Que, enfim, toda a minha cura. Então, os karmas, eles são, sim, espirituais, eles são energéticos, tá? Porque, como eu falei, são sujeiras energéticas que estão presas, coisas mal resolvidas, né? Porque emoções presas, reprimidas ali, traumas presos, querendo ou não, eles são sujeirinhas, estão negativos, tá? Então, é espiritual, é energético e o karma, ele é físico, tá? Não tem nada desse negócio, esotérico, espiritual, não. Ele é físico também. Por quê? Porque todo o desequilíbrio que está em mim, no meu metafísico, no meu campo áurico, no meu registro akáshico, enfim, na parte invisível aí em você, todo esse registro aí, né, que você trouxe para ajustar, vai se manifestar no plano físico. Então, os karmas são físicos, tá? São físico. Vai ter fenômenos, vai ter eventos, vai ter pessoas que vão chegar, que precisam chegar até você para ajustar aí. Então, os karmas, eles também são físicos. E aquilo, são desajustes, são desequilíbrios, tá? São coisas mal resolvidas, tudo isso é karma, gente. E se você não resolve, aquilo vai ficar se repetindo na tua vida, tá? Aquela pessoa bênção que você detesta, não resolveu, vai continuar ali. Se não é ela, vai vir outra. É assim que funciona o negócio, tá? É assim que funciona o negócio. E é aquilo, somos espíritos, já vivemos várias experiências aqui na Terra, só trocamos o corpício aqui, tá? Essa roupinha maravilhosa. Só que, vida após vida, o que a gente não resolve, a gente vem para a próxima encarnação com um currículo, né? Com um currículo de todo o desajuste aí. E antes de vir, né? Como eu falei, você, eu, cada um de nós, a gente faz um plano que a gente chama de plano reencarnatório, que é assim. É assim, Deus é tão misericordioso que Ele permite nós, muitas vezes, escolhermos ali a experiência que a gente quer passar para ajustar tal coisa. Eu quero encontrar tal pessoa em tal momento para a gente, né? Vamos se acertar aí, entendeu? É um plano, é realmente um plano, gente. E aí você pega, traz o seu currículo, né, espiritual, traz lá o seu plano, e volta para o corpício, volta para o corpo físico. Você reencarna, né? Reencarna, volta para cá. Para que você volta? Para evoluir, gente. Este é o único sentido da vida aqui no planeta Terra. Aliás, é o único sentido da existência, a evolução, né? Na lei do amor, até desenvolver o amor incondicional, o amor pleno, o amor cósmico, enfim. A evolução é o único caminho, né? É o único sentido para nós existirmos, né? Porque uma vida sem sentido é porque ela não está tendo a evolução. O espírito não está evoluindo o que precisa. Então, comece, você que está assistindo agora, ou você que vai assistir aí no futuro, enfim, né? Comece a trabalhar o seu autoconhecimento, revisite as suas sombras, tá? Não tenha medo de olhar para dentro de você. Comece a fazer isso, comece a se resolver aí dentro. Comece a se resolver com as outras pessoas, com a sua família. Porque senão a vida daqui para frente vai puxar você para resolver. Aí a dor é maior, entendeu? A dor é maior, tá? Então, assim, começa a fazer a liçãozinha de casa agora, para o negócio não ficar mais,
complicado, para não virar uma bola de neve, mais do que já tá. Porque tem muitas pessoas que estão tão enroladas, que o negócio, quando emergir, já imagina. Entendeu? E às vezes as pessoas têm surto por causa disso, porque fica acumulando, fica reprimindo, não resolve. Entendeu? E assim, é um conselho de quem já passou por muitas fases de cura aí, de noites escuras da alma, né? Gatilhos, enfim, porque senão eu não poderia falar sobre isso com vocês aqui agora, tá? Porque eu só gosto de falar sobre o que eu já passei como experiência, para que o outro também sirva de referência, porque às vezes tem pessoa que está passando e não sabe nem o que está se passando ali, o que ela está sentindo, o que é aquilo, né? E em cada live que eu faço, eu vou pontuando, ó, gente, é assim que acontece, a dinâmica dos nossos desequilíbrios se apresenta assim, entendeu? Para quê? Para que a pessoa tenha mais consciência, para que ela não mergulhe naquela dor e se afunde. Porque quando o negócio vem, gente, de crise emocional, de gatilho, o negócio é muito forte. Entendeu? Quando vem essas liçõezinhas existenciais, nossa, assim, né? Então é por isso que eu sempre estou pontuando, por isso que eu sempre estou nessa tecla, tá? Para que vocês não entrem nas sombras de vocês, mas trabalhem ela, traga ela à luz, equilibre, né? Se aceite, porque a sombra não é para você detestar ela, não, peraí, é para você ver as suas sombras, ressignificar aquilo, e ressignifica como? Vendo o quanto você evoluiu e chegou aqui, reconhecendo, se aceitando nesse sentido, e não se culpando, sabe? Falando assim, você, né? Se criticando, porque tem gente que faz isso, tá? Então é mais ou menos isso, trabalhar as sombras, tá, gente? Falei demais, né? Vamos ver se alguém deixou alguma pergunta aí. Alguém tem alguma pergunta, gente, dentro do que eu trouxe aqui? Do que eu preparei, né? Porque, assim, na verdade era para ser uma live de perguntas. Mas como o pessoal, né, não está muito interessado, né, em lives assim, mas não tem problema, quem está interessado está aqui. E que venha mais pessoas, né? Porque esses conteúdos que eu trago é justamente para contribuir para a evolução de vocês também. É claro que eu estou no meu caminho, mas se eu posso dividir o conhecimento que eu trago, é o que eu faço, tá? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Tem alguma coisa acontecendo na vida de vocês que vocês não sabem por quê? Sei lá, eventos espirituais, está sentindo muitas energias, ou não está dormindo legal? O que está acontecendo aí? Eu que agradeço, Nilza. Agradeço, né? Porque tudo que eu trouxe aqui é justamente a liçãozinha que cada um tem que fazer para si, para a gente melhorar a conexão humana, né? Porque o ser humano, tá? Eu sempre falo, gente, ainda nós estamos humanos aqui na Terra, né? Nós não somos humanos, porque o ser humano é quando eu começo a ter a sensibilidade com o outro, eu começo a ter a empatia, eu começo a ter o respeito, né? Eu enxergo o outro como eu mesmo, sabe? No sentido assim, eu realmente não vou fazer para o outro o que eu não gostaria comigo, né? Eu vou ser solidário, eu vou ser fraterno, né? E não simplesmente o que importa é o meu umbigo, o que importa é eu estar bem, entendeu? Então, por isso que eu sempre faço esse trocadilho, né? Que o ser humano é para onde nós estamos caminhando, né? É só mais uma reflexão que eu trago aqui para que vocês repensem, né, também. Ninguém tem pergunta aí?
Bom, então tudo certo, gente. Esta foi a live de hoje, né? Que eu preparei como plano B, tá? Porque nós não podemos mais perder tempo, né? Na parte da evolução e do conhecimento. Eu agradeço, tá? Quem está aí até agora, agradeço quem vai assistir, tá? Se vocês puderem contribuir, se inscrevendo, compartilhando, indicando o canal, para que também o YouTube entenda que é relevante esses conteúdos, tá? Porque esse trabalho que eu trago é para expandir a consciência, a visão de realidade das coisas, tá? Porque o meu trabalho como terapeuta holística, ele tem a ver com isso, eu caminho para isso, eu oriento as pessoas, direciono as pessoas nesse sentido, para elas terem clareza que o que acontece no invisível, que ela não vê, está se manifestando no físico de tal maneira, né? Então, assim, quem faz sempre terapia comigo, ou quem sempre busca atendimento no tarô comigo, é dessa maneira, para que a pessoa tenha clareza, tá bom? Porque não adianta só jogar aos ventos e não explicar direitinho o negócio como que é. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço, tá? Eu desejo que todos tenham uma boa noite de sono, um bom descanso, que daqui para frente vocês comecem a trabalhar vocês, comecem a rever a vida de vocês, comecem a avaliar os relacionamentos de vocês, tá bom? Porque relacionamento, qualquer um, tem que ser positivo, não tem que degradar, não tem que destruir o outro, tá bom? Então, não tem que ser tóxico, tá? Foi o que eu falei. Tudo na sua vida que estiver caminhando contrário ao positivo, à luz e ao amor, não está correto, tá bom? Termômetro, ok? Gratidão, agradeço, Deus abençoe a todos, viu? Gratidão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.